Bernardo Henrique, Carolina, Christian, Presente, professor. Cláudio, Presente, professor. Enzo, Esther, Presente. Você falou meu nome. Você falou meu nome, eu entendi outro, foi mal. Professor, eu tô aqui. tá ok, Esther? Enzo também tá aqui, professor. Cadê o Philip Rabbit? Tô aqui. Gustavo Henrique, Heloísa, João Vitor, Jonatas, Caleb, Presente, professor, tô aqui. Laiane, Lucas Fernandes, Presente, professor. Lucas Henrique, Maria Eduarda, Mariane, cadê a Mariane? Natan Gabriel. Professor, desculpa, sobre a Mariana é o seguinte, ela não vai participar das últimas aulas porque ela tá vindo para BH, ela tá na estrada. Ah, tá ok. Natan Gabriel e Natan Garibaldi. Garibaldi tá aqui, professor. Nicolas, Presente, professor. Pedro, Rafael e Sara. Presente. Muito bem, pessoal. Já é uma quantidade bem menor de faltas, né, do que da primeira chamada. Ótimo. Gente, eu quero tratar com vocês na aula de hoje. Primeiro, né, falar novamente do nosso trabalho, aquele mesmo esquema do que foi passado para vocês na disciplina de filosofia, né? E então é um trabalho valendo 4 pontos, um texto dissertativo de no mínimo 20 linhas, para ser entregue, deixa eu conferir aqui, no dia 20 de novembro. No dia 20 de novembro, tá bom? O tema relativo ao trabalho é indústria cultural e cultura de massa. Indústria cultural e cultura de massa. Vocês vão elaborar um texto sobre este aspecto aí, né, buscando a inter-relação entre indústria cultural e cultura de massa, e
naquele mesmo esquema, tá bom? Mínimo 20 linhas para ser entregue no dia 20 de novembro. Então, vocês vão ter bastante tempo aí para poder se organizar para fazer a pesquisa. Façam à mão no caderno, fotografem o caderno e me enviem para o e-mail, né? Eu sei que vocês já têm meu e-mail, mas não custa reforçar. Meu e-mail é prof.betodemelo@gmail.com, prof.betodemelo@gmail.com. Também está enviado aí no chat. Então tá, pessoal, vamos tratar aqui, vamos pegar aqui da página 30, em que a gente vai procurar tratar bastante aí, desenvolver, voltarmos a nossa linha de raciocínio dentro do estudo da sociologia, sobre consumo, mídia e tecnologia, né? Então, está bem ligado a esses aspectos que vão desencadear nas reflexões que serão objeto do trabalho de vocês. Então, primeiro aspecto aqui, né, a cultura e comunicação, nós procuramos demonstrar para vocês como que é algo que está profundamente interrelacionado, né? A questão da cultura e a questão da comunicação, ou seja, como os meios de comunicação que acabam influenciando, sem dúvida, a cultura de uma determinada sociedade, né? E como as empresas que são meios de comunicação produzem também um modelo, já que são empresas que visam lucro, e como eles interrelacionam a questão do lucro e promovem, de fato, um modelo de cultura que vai ser difundida e que, de fato, favoreça a lucratividade dessas empresas de comunicação, né? Então, aquela questão bem pertinente, né? A influência da cultura de massa. E sempre quando nós falamos de massa, nós podemos pensar mesmo naquela massa de bolo, né? Como eu comentei com vocês, a massa ela é boa na medida em que ela mistura vários ingredientes e tornam um produto homogêneo, né? Então a massa é aquela coisa homogênea, igual, que não se diferencia. E a cultura de massa é justamente isso, né? Uma cultura que está que tem um impacto muito grande na coletividade, de modo que você não consegue mais nem identificar cada um dos indivíduos que compõem aquela coletividade, porque eles já estão tão unidos que eles formam uma massa, né? Assim como os ingredientes bem misturados da massa do bolo vão formar um bolo. Então, os meios de comunicação, eles têm essa função de massificar a cultura. E isso foi muito presente, pessoal, década de 60, 70, especialmente décadas de 80 e 90. Né, os anos 2000 já começa a ter a mudança dessa perspectiva com o surgimento da cybercultura, que nós vamos falar mais adiante. Mas, enfim, pessoal, então, essa ideia de comunicação de massa aí, né, que nós tratamos, e a influência dessa comunicação, por exemplo, os grandes meios de telecomunicação, os programas de televisão, os programas de rádio, os jornais, as revistas, que acabavam formando um modelo de pensamento, formando a cultura, formando os gostos das pessoas, né? Eu sempre gosto de citar o exemplo clássico da influência que as novelas têm no Brasil, inclusive na forma das pessoas se vestirem, no linguajar, né? Isso era muito presente na década de 90, no Brasil, os programas humorísticos,
o surgimento de bordões que acabavam ficando, né, na linguagem popular, isso tudo influenciado pela comunicação de massa, que, como eu disse, gera uma cultura massificante, uma cultura que unifica comportamentos. Na página 37 aqui, com o título Consumo e Indústria Cultural, Capitalismo transformando tudo em mercadoria, é justamente essa perspectiva que eu fui lançando para vocês, da influência da indústria de cultura, né? A indústria cultural, a indústria que promove a difusão de músicas, de notícias, de conhecimento, e como essas indústrias, essas empresas acabam moldando a cultura de uma determinada sociedade, né? E essa modelação é uma modelação que não necessariamente tem como interesse último o enriquecimento da cultura da sociedade, a valorização da cultura da sociedade, mas o objetivo último é o lucro. E o lucro é obtido da seguinte forma: quanto mais pessoas adquirirem o mesmo produto que eu produzo, melhor. Então, é interessante para a indústria cultural produzir uma cultura de massa, porque ao produzir uma cultura de massa que não tem tanta diversidade, tantas nuances, que valoriza uma riqueza cultural, e isso favorece que as pessoas adquiram os mesmos gostos, comprem os mesmos produtos e fomentem o lucro dessas empresas que promovem a cultura, né? Bom, tratando especificamente deste tema, nós podemos avançar a nossa fala agora, falando justamente da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt é um pensamento sociológico que surge na cidade de Frankfurt, lá na Alemanha, né? Entre meados do século XIX e início do século XX. Surge com grandes pensadores, tais como Theodor Adorno, Horkheimer, e que também tem Benjamin Franklin, e expoentes mais contemporâneos, como é o caso do Habermas. Pensadores ligados justamente à Escola de Frankfurt. E a teoria crítica é justamente a crítica, pessoal, nessa capacidade de examinar as causas, de examinar os efeitos que são trazidos pelas sociedades urbanas contemporâneas, né? Todos os dilemas, todas as implicações que uma mentalidade extremamente focada no capitalismo, na obtenção de riquezas, e na influência de tudo isso no comportamento e na cultura das pessoas, quais os efeitos que isso promove na sociedade, né? Então, uma teoria crítica de buscar identificar as causas e, ao identificar as causas, demonstrar como essas causas geram os efeitos sociais das sociedades contemporâneas, extremamente urbanas, que nós vivemos, com grandes índices de desigualdade social, e um grande aspecto importante que é trazido aqui também na Escola de Frankfurt, a ideia de uma racionalidade instrumental. Guardem essa palavrinha, é uma palavrinha muito importante, né? Eu só refazendo aqui, eu falei bobagem, né? Não é Benjamin Franklin, é Walter Benjamin, né? Confundi aqui os personagens históricos, né? Benjamin Franklin foi um estadista norte-americano, não tem nada a ver, né? Só um lapso aqui, na verdade, um dos representantes é o Walter Benjamin. Então, Theodor Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, o Herbert
Marcuse também, como representantes dessa escola, que é justamente a Escola de Frankfurt. E como eu estava dizendo para vocês, na Escola de Frankfurt, pessoal, nós temos um conceito muito importante, que é o conceito de razão instrumental. E a razão instrumental, ela vai se opor à proposta que a Escola de Frankfurt vai trazer, que é de uma razão crítica. Então, nós temos de um lado a razão instrumental e de outro lado a razão crítica. O que é a razão instrumental, da qual a Escola de Frankfurt vai questionar profundamente? A razão instrumental é aquela razão que se direciona meramente à obtenção de um determinado fim. É uma razão meio, não é uma razão que é um fim em si mesma. É uma razão que serve como instrumento para alcançar algo. Então, sabe aquela pessoa que só estuda pensando em passar no Enem? Ou só estuda para passar no Enem, para ter um bom emprego e ganhar muito dinheiro? É o tipo clássico da ideia de razão instrumental. Ou seja, a pessoa não exercita a sua razão, o seu pensamento, para formar uma consciência, para se desenvolver enquanto ser humano, para ter uma capacidade de analisar a vida, a realidade de forma madura. Ela usa a razão simplesmente para a obtenção de um determinado fim. Uma visão bem pragmática do uso da razão. E ele vai dizer que a Escola de Frankfurt vai dizer que as sociedades contemporâneas fomentam bastante esse tipo de razão. Então, a pessoa, por exemplo, vai fazer um curso técnico, e nada contra os cursos técnicos, só apresentando aqui uma crítica. A pessoa faz um curso técnico, para quê? Porque ela vai se desenvolver enquanto ser humano, vai aprender a ter uma visão mais realista, mais crítica, mais aprofundada da realidade? Não. Ela vai ali para aprender uma profissão para movimentar a estrutura capitalista do mundo. Então, ela vai ser um bom operário, vai ser alguém que sabe manusear alguma máquina, ou que vai saber manusear algum sistema, e vai trabalhar de forma meramente mecânica. Então, é uma razão voltada à instrumentalização. Por outro, então, é uma razão profundamente criticada pela Escola de Frankfurt. O Bernardo está perguntando se a Escola de Frankfurt tem influência do marxismo. Sem dúvida nenhuma. A Escola de Frankfurt vai beber dessa visão crítica mesmo que o marxismo faz das relações sociais, dessas relações de conflito que existem, do jogo de interesses e o jogo de poder que envolve a formação da sociedade, né? E fazendo, então, uma crítica ao capitalismo e aos modelos de poder que estão presentes nas sociedades contemporâneas, especialmente as sociedades urbanas, né? Então, aqui, pessoal, vamos pensar por outro lado, já que eles criticavam a razão instrumental, o que eles sugerem, por outro lado, é a razão crítica, que é uma razão que tem um fim em si mesma. É o pensamento que busca a sua própria consciência pessoal, o seu próprio desenvolvimento, e que não é meramente acessório para a obtenção de algum benefício material que seja. Obviamente, na medida em que você exerce a razão crítica, os benefícios podem se seguir naturalmente, mas os benefícios não são o objetivo principal da razão crítica. O objetivo principal da razão crítica é oferecer ao ser humano a capacidade de examinar, de julgar. A palavra crítica quer dizer isso, né? Capacidade de julgar, de examinar, de avaliar, de ponderar as coisas. Então, a razão crítica que é trazida pela Escola de Frankfurt
É uma razão que vai te permitir ter um desenvolvimento intelectual e, obviamente, mediante esse desenvolvimento intelectual que você vai adquirir, você pode, sim, obter um bom emprego, ou você pode obter algum benefício com isso. Mas veja que é uma mudança de sentido aqui e de ênfase. A razão instrumental, ela é simplesmente focada nisso. É focada em obter alguma coisa, né? E a razão crítica não, é focada em desenvolver-se por si mesma. Então, é um conceito bastante importante aqui a ser traçado, né? E outro conceito que o nosso material didático traz, que está vinculado também a essas ideias da Escola de Frankfurt, é a noção de sociedade do espetáculo. Guarde essa palavrinha também, tá bom? Assim como razão instrumental e razão crítica, você deve se lembrar deste conceito que eu estou anunciando aqui para vocês agora, que é o conceito de sociedade do espetáculo. O que significa a sociedade do espetáculo? É uma visão bem contemporânea da vida. A sociedade do espetáculo é a sociedade que está muito ligada também aos meios de comunicação. Por quê? Porque a vida passou a ser formada por grandes apresentações. Então, você tem a necessidade que as pessoas têm de maquiar, de fantasiar, de transformar tudo da vida humana em um grande show. Então, você tem isso nos fenômenos, por exemplo, nos programas televisivos que a gente vê, esses programas que fantasiam e floreiam demais a realidade, ou que evidenciam demais aspectos bem peculiares da realidade. A gente pode dar como exemplo esses programas de crimes, né, essas notícias de crime, esses programas sensacionalistas que abordam os crimes que ocorrem durante o dia. Né? Você sabe muito bem o tipo de programas que eu estou falando, que tem muito sucesso no Brasil e em outros países também, que trazem um sensacionalismo diante da realidade da vida. Né? Você pega, por exemplo, esses reality shows, que também trazem um sensacionalismo para as relações, essa atomização da experiência humana, da vida humana. E isso se projeta, pessoal, já lançando uma crítica aqui, no mundo em que nós vivemos, das redes sociais, porque as redes sociais, elas estão muito presentes, são muito ligadas a essa ideia de sociedade do espetáculo. Por quê? Porque as pessoas agora, elas se veem na necessidade de se mostrar, de se colocarem num palco, num pedestal e mostrar cada vez mais a sua intimidade, a sua vida, e sempre também com floreios, com, né, mostrando uma realidade fantástica. Então, as pessoas no Instagram, elas estão sempre felizes, estão sempre rindo, estão sempre viajando, estão sempre em lugares chiques, estão sempre comendo comidas gostosas, é ou não é? Você olhar o Instagram de uma pessoa, você vai ver que parece que aquela pessoa vive num mundo de fantasias, né? E é um recorte da realidade, pessoal, que não é a verdade como ela se apresenta. A gente sabe que a vida não é esse espetáculo, a vida não é essa fantasia que as pessoas trazem tanto em novelas, em programas sensacionalistas de crimes, em reality shows, e muito menos nas redes sociais. Então, isso cria uma cultura que deforma a realidade. E as pessoas começam a achar que a vida é aquilo lá, né? Que a vida é você ter o corpo perfeito das atrizes de novela, ou você frequentar os melhores lugares
ou viajar muito, como aquelas pessoas que ficam postando fotos de viagens, né, no Instagram, para se mostrar como uma pessoa viajada, uma pessoa culta. Então, vocês sabem o que tudo isso quer dizer, né? Quer questionar essa hipocrisia que muitas vezes é trazido nos meios de publicidade, nos meios de comunicação, né? Desde essa questão do corpo perfeito, ou da riqueza, ou da vida boa, da vida sempre sendo retratada num aspecto bem deformado, né, em que você evidencia o que te interessa e você elimina aquilo que não te interessa. E isso gera, então, impactos na sociedade. Tá bom, pessoal? Eu quero avançar agora para a página 43, em que a gente vai falar desse aspecto aqui, da internet, cybercultura e cyberespaço. Aqui nós já começamos a antecipar algumas noções disso quando falamos desse último aspecto da cultura do espetáculo, mas aqui eu quero evidenciar para vocês uma realidade mais presente à nossa, a realidade em que nós vivemos, que é essa realidade em que não há mais uma indústria restrita, uma indústria cultural restrita, como era, por exemplo, década de 60, 70, 80, 90. Eu ainda vivi a minha infância numa época ainda, no final, o finalzinho da década de 80, e na década de 90 todo, em que não havia internet, não havia esses meios, essa cybercultura, esse cyberespaço que a internet produz. O que se tinha eram aqueles meios que eu trouxe para vocês, jornais, revistas, programas de televisão e rádio. Então, eu me lembro que os meus amigos de escola, a gente via normalmente os mesmos desenhos, que eram os desenhos que passavam na Globo, ou no SBT, ou na época tinha a Manchete, a gente via. A gente estava restrito àqueles desenhos que a gente assistia, e tinha horário para assistir. Se você não assistisse naquele horário, você perdia a programação, então você que se adequava, né, aos horários. Hoje em dia isso, né, você vai no YouTube, você assiste tudo on demand, ou na hora que você quiser, ou acessa esses sites aí como Netflix, Prime Video, esses que veiculam via stream, né? Você pode assistir posteriormente ou na hora que você quiser. Então você tem mais liberdade. Mas na minha época não era assim, você ficava vinculado àquele grupo restrito. Eu lembro que os brinquedos que nós tínhamos eram muito parecidos, que eram os brinquedos que muitas vezes eram os brinquedos que haviam as propagandas nos desenhos que nós assistíamos. Então, brinquedos da indústria Estrela, especialmente os que passavam nas propagandas, que a gente ficava louco para ter, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, né, as notícias, a gente tinha acesso às notícias, era que passavam nos jornais, a gente lia na notícia, nos telejornais, ou que a gente comprava as revistas e assistia. Se a gente quisesse uma informação, a gente tinha que ir na biblioteca, consultar os livros de referência, que eram muito restritos. Contudo, pessoal, e aí entra o que eu quero dizer aqui nesse aspecto, com o surgimento da internet, tudo isso se pulverizou, tudo isso se multiplicou a quase o infinito. Então, você não tem mais poucas empresas que vinculam notícias, que vinculam cultura. A indústria cultural, ela ganhou outra dimensão. E nós temos cada vez mais a perda da força de alguns dessas empresas que detinham um monopólio, né, praticamente absoluto da cultura e massificavam muito a cultura. Hoje em dia, nós estamos passando um processo de transição disso, né, de modo que hoje, com
cybercultura e o cyberespaço, muitas pessoas que não teriam grandes evidências nos meios tradicionais de mídia, hoje em dia acabam ganhando muita popularidade. A gente não precisa dizer nada, por exemplo, a quantidade de humoristas que surgiram do YouTube, por exemplo. Dificilmente seriam humoristas que teriam os seus programas de televisão, nos canais, né, como antigamente. Então, hoje você tem uma difusão da cultura, você tem uma maior liberdade. Hoje, com o acesso à internet, você pode assistir os programas que você quiser, na hora que você quiser. Você pode consultar os blogs, os sites de notícia, aqueles que mais se alinham à sua visão ideológica ou à sua compreensão da vida. Então, você tem uma maior liberdade, uma maior difusão. Só que nós estamos, pessoal, num processo de transição, porque ainda nós estamos numa geração que carrega consigo traços muito presentes daquela cultura de massa que nós herdamos do passado, que é um passado ainda muito um passado ainda muito próximo da gente, muito recente. Então, o que acontece aqui, pessoal? Nós, por um lado, já temos acesso à cybercultura, mas, por outro lado, nós agimos muitas vezes com a lógica da cultura de massa. Basta dizer que hoje ainda nós gostamos, temos gostos muito parecidos, seguimos modas muito parecidas, temos os nossos, os ídolos da juventude, por exemplo, normalmente giram em torno dos mesmos artistas. Então, ainda nós temos uma herança de uma cultura de massa, contudo, a tendência é que, com a difusão dos meios de comunicação, a difusão dos meios culturais de divulgação, isso tenda a pulverizar cada vez mais, tá bom? E aí apresentam os vários desafios para a sociedade, porque uma sociedade também profundamente plural, entra o desafio do chamado multiculturalismo, que é como a gente vai conseguir organizar socialmente uma sociedade cada vez mais diversa, plural, com pontos de vista tão diferentes assim, e como que a gente vai conseguir trazer uma sustentação da vida social, tendo que administrar toda essa diversidade que, aos pouquinhos, vai se complexificando cada vez mais. Tá bom, pessoal? Então, esse é o conteúdo da aula de hoje. Reforçando para vocês do trabalho, a data já está lançada aí para que vocês se organizem e me enviem para o e-mail, lembrando que é um trabalho manuscrito, tá ok, pessoal? Manuscrito de no mínimo 20 linhas, tratando dos temas que eu falei para vocês. Tá joia? Um abração para todo mundo, tenham um excelente descanso, um excelente final de semana, e a gente se vê, se Deus quiser, semana que vem com mais conteúdo aí para vocês, tá bom? Um abração a todos, fiquem com Deus, pessoal. Falou, professor. Valeu, pessoal. Tchauzão. Aquele abraço aí para todo mundo. Valeu. Falou, Bernardão, Esther, Cláudio. Todo mundo aí que se manifestou aí. Beleza, pessoal? Um abração para todos vocês. Fiquem com Deus. Fui.